Vamos lá? Vou pedir para o Felipe orar para a gente, Sim. para a gente começar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Louvamos o Pai, teu nome supremo, em nome acima de todos os nomes. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor, para estudarmos a tua palavra, Senhor. Estudarmos a história da tua igreja, no qual o Senhor afirma que as portas do inferno não prevalecerão. Ajuda-nos, Senhor, a continuar fazendo o nosso trabalho, Senhor, na tua igreja. Amém. Que possamos sermos discípulos atuantes na tua casa. Ajuda o Senhor, no mal, dando sabedoria e entendimento para passar aquilo que tu queres para todos nós. Amém. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, a gente vai começar hoje pela primeira vez com o quadro, certo? Então eu vou testar ele aqui durante a aula para ver se vocês conseguem enxergar daí, para ver se fica bom a escrita, né? De qualquer forma, eu já estou acostumado com o quadro já, mas talvez vocês não consigam enxergar tudo daí, por causa do brilho lá e tal. A gente vai testando também, porque de repente, se for o caso, a gente tem que colocar uma cortina lá, porque a aula. Da janela lá embaixo, né? No meio para baixo. A gente vai ver como é que vai ficar. A gente vai fazer sempre um teste necessário para a gente chegar até um ponto adequado. Tem algumas novidades que eu queria compartilhar com vocês sobre a qualidade da nossa aula, mas eu vou fazendo isso durante as próximas aulas também. E vamos lembrar também que essa é a primeira aula dessa sequência nova da EBD, né? Chamada Nova EBD. Ou seja, tem muito experimento aqui que vai dar mais certo nas próximas ofertas, né? Mas em termos de conteúdo, eu quero dizer para vocês que a diferença é que eu vou melhorando lá para frente porque eu vou aprendendo mais. Mas o conteúdo vai ser sempre o mesmo. Tá certo? Então vamos lá então para a nossa aula de hoje. A aula 8 é a Igreja Antiga e a Teologia, continua ainda no capítulo 4. Eu coloquei errado. Não, peraí, eu coloquei errado. Eu abri o PDF errado. É verdade, eu abri o PDF errado. Eu abri o PDF na aula passada. Então a gente continua no capítulo 4, mas a gente tem a natureza de Cristo. Eu coloquei assim o título, não é igual ao do livro não, mas eu coloquei assim a natureza de Cristo e o concílio da Calcedônia, certo? Se vocês quiserem ir lá até a página vai ser 42, isso. 42 lá no final, passando pela 43, 44 e a metade do 45. Essa é a nossa aula de hoje, certo? Lá no livro, o nome da aula é Definição da Doutrina do Deus Homem. E para nós aqui eu coloquei a natureza de Cristo e o concílio da Calcedônia, tá certo? Beleza? Então vamos lá. A gente vai começar com uma revisão da aula anterior, como a gente sempre faz. Vou esperar esses ilustres chegarem aqui. O FMBB chegou todo mundo, como é que é seu lá? União Batista de Homens. Aqui ó, seu café tá aqui ó. Seu e meu. Esses privilégios é um caso sério. Mas você quer um pouquinho, né? Tinha que você quer um pouquinho de café. Não sou fã de café, não. Obrigada. Bom, pessoal. Então, como a gente normalmente faz, vamos fazer uma revisão da aula anterior, ver onde a gente parou, até onde a gente chegou. Bem, meu irmão? Para a gente ver como que a gente está. A gente está no capítulo 4 ainda. Esse capítulo 4 ele traz a importância dos séculos 4 e 5, né, os anos 300 e os anos 400. Normalmente a gente entende que esse período é de cerca de 120 anos, mais ou menos 130, porque é um período de mais ou menos 325 até 451, que é o período que a gente chama de período conciliar. Pois é, fumaça, tá bom. A gente só vai ver agora se vai precisar colocar uma cobertura na janela para o brilho, mas aí eu te aviso depois. Como é que é?
gente só vai ver os alunos se está dando reflexo de janela, mas eu te aviso depois. Beleza? Mas está ótimo aqui. Não, beleza, meu irmão? Vai, deixa eu pôr essa música. Então é o seguinte, a importância dos séculos 4 e 5, né, 4 e 5, portanto dos anos 300, mais ou menos 325 até 451. Quem se lembra o acontecimento de 325 que é importante para nós? A gente viu isso nas últimas aulas, penúltimas, se não me engano. O acontecimento do ano 325 que é importante para nós. Acho que se colar vai demorar. Tenta aí. Quem não tenta não acerta. Grandes interpretações. Isso, essa resposta vale para o período inteiro, né? Do século IV e século V. Aliás, não apenas esses 2 séculos, mas até o ano de 450, ou seja, mais ou menos 400 anos. Durante mais ou menos 400 anos, houve várias controvérsias doutrinárias teológicas, né? Que foram sendo resolvidas à medida que o tempo ia passando, resolvidas da maneira que o Espírito Santo conduziu, certo? Algumas vezes era por concílios, outras vezes era simplesmente por uma queda na popularidade de algum tipo de heresia, né? Uma forma muito simples de demonstrar o erro da heresia, daí ela caía por terra facilmente e assim por diante. Mas o que acontece em 325 que é importante para nós é o Concílio de Nicéia, certo? O Concílio de Nicéia trata, entre outras coisas, da doutrina da Trindade, certo? E a gente vai ter, até 451, uma outra espécie de está escrito já aqui embaixo, só para dar um spoiler, né? A gente vai ter, a partir desse período, portanto, até coloquei aqui 325 a 451, aquilo que a gente vai chamar de controvérsias cristológicas. Existe um conceito na teologia chamado de cristologia. Cristologia não faz sentido até pelo próprio nome, é sugestivo o nome, né? É o estudo, ou estudo aplicado, vamos dizer assim, aplicado não, é profundo, né? É incisivo, de Cristo. Quem é Cristo? A pessoa de Cristo. Suas funções na terra, sua obra, seu ministério, quem ele foi, quem ele não foi e assim por diante. A doutrina da Trindade não leva em consideração Cristo como encarnado, porque a doutrina da Trindade leva em consideração as 3 pessoas da Trindade que são eternas, portanto não tem exatamente a ver com a encarnação. Então, estava resolvido ali, mais ou menos por volta de 325, a questão da Trindade. Mas e a questão de Cristo? Quem é Cristo? Porque já pararam para pensar que até hoje, nós estamos no ano de 2019, até hoje existem seitas, e a característica principal das seitas, eu acho que foi o Ronaldo Lidório, foi o Augustus Nicodemos, eu acho que foi naquele vídeo que eu mandei para vocês aqui, eu acho que foi nesse vídeo, tenho certeza que foi ele, eu não sei se foi nesse vídeo. Foi o Augusto Nicodemos, mas não foi naquele vídeo. Foi não, né? Que diz que dá uma definição muito boa, muito rápida, curtíssima do que é uma heresia. Simples. Heresia é qualquer tipo de segmento religioso, especificamente cristão, lógico, né, que é uma heresia do cristianismo, que nega Cristo em algum aspecto. Negou Cristo em algum aspecto, torna-se uma heresia e, portanto, rejeitado pela doutrina ortodoxa, essa que a gente segue. Por exemplo, se Jesus não era completamente homem, há um problema em que ele não poderia ter morrido pela humanidade, humanidade. Se ele não era completamente Deus, ou se aquilo que habitou, aquilo que encarnou não era divino por completo, então há o risco de que essa salvação não será suficiente, porque ele não é divino por completo. Se ele era as duas coisas muito misturadas, há o problema de que uma pode não agir quando a outra está agindo. Se as duas são completamente dissociadas, há o problema também de que a gente teria uma espécie de duas ações, enfim. Ou seja, o que eu quero dizer é que ou a gente tem uma doutrina cristológica segura, ou a gente tem um risco grave de que a nossa salvação fica colocada em risco em termos de compreensão, tá? É bom lembrar que teologia não elimina nem aumenta nada na qualidade de Deus, tá? Deus é uma realidade e a gente faz teologia para perceber e descrever essa realidade. Então, o fato de a gente errar teologia em qualquer época da história não quer dizer que Deus diminuiu ou aumentou. Ele continua, a salvação continua sendo válida. Independente se a gente compreender ou não cada aspecto teológico.
Tem, tudo bem? Estamos ele fala das 3 coisas imutáveis. Não sei se você viu alguma coisa. Não, você lembra quais são? A própria essência de ser Deus, a salvação não muda, imutável. Isso é importante o que o irmão está dizendo aqui, porque eu gosto muito de debates, conversas, né, teológicas, intelectuais, eu gosto muito desse ambiente. Mas eu sei, graças a Deus, que o Espírito Santo já me mostrou uma coisa importante, que tem que mostrar para todo mundo que gosta de debater. É que nada disso altera a realidade de Deus, certo? Mas existem riscos, tá bom? Então, por exemplo, eu não posso pregar um evangelho que não tem funcionalidade, senão a pessoa não vai crer que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador. Quando Paulo diz que seja como for que o evangelho seja pregado, ele não está falando em termos de teologia, está falando em termos de meio. Né? Se você pega, por exemplo, um criminoso que atira no cinema e diz que está sendo ordenado por Jesus Cristo para matar as pessoas, isso é ruim. Aquelas pessoas ali não eram salvas, eu sou. Claro que isso aí está completamente errado. Agora, se pega uma pessoa completamente simples, sem nenhum conhecimento teológico, e prega o evangelho na praça, por exemplo, com um folheto, e a pessoa se converte, isso não é válido? Claro que é válido. Então a gente tem que lembrar isso. Apesar de a gente discutir teologia, a gente não precisa se preocupar que isso não altera a realidade de Deus. Ele leu a mensagem da conversão do Spurgeon e trouxe lá. Falei. Bom, aí o que acontece? Deixa eu voltar aqui, senão a gente acaba conversando demais. Então, revisando a aula anterior. Os 3 capadócios eram os defensores da Trindade: Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa, Basílio de Cesareia, certo? Os 3 definiram a questão da Trindade, quer dizer, os 3 definiram, não, convenhamos. A questão da Trindade foi definida num concílio, não é? Um concílio. Mas, o que foi acrescentado em termos do caminho para se vencer essa heresia? Foi a questão da linguagem. A gente viu isso na aula anterior. Então, a distinção entre a palavra mesmo, né? Aqui é a questão de linguagem mesmo. Quem estava aqui na aula passada viu que eu estava conversando com a irmã Dejanira, que ela é formada em letras. Então, a gente estava discutindo aqui sobre a questão de como que a linguagem afeta, inclusive, a própria mente. É aquele lance de... Eu não sei qual é o grau disso, tá? E também nem é o caso aqui, mas... Quanto mais você diz que você é um fracassado, mais você vai se convencendo de que você é. E mais você se boicote e não faz nada. E não fazendo nada, só se confirma que você é um fracassado. E se você faz o contrário? Não, eu não sou um fracassado, eu vou vencer. Você crê tanto que vai vencer que você começa a pensar, para vencer eu tenho que fazer X, depois Y, depois Z, senão não chega no final do alfabeto, né? Então é importante isso. Mas é isso que você falou, assim, é quando a gente a Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio, o coração aqui, né? Sim. A nossa mente. Então, se uma pessoa na sua mente acredita que ele é fracassado, ele só está falando aqui que ele acredita. Exato. A gente só reproduz aquilo que a gente tem, né? Perfeito. Então, essa questão da linguagem foi a questão que, entre os fatores importantes, o mais importante foi esse que define a questão da Trindade, separando com muita clareza as expressões essência e a expressão pessoa, certo? Então a gente tem uma essência com 3 pessoas. Quem viu no grupo do nosso grupo do WhatsApp ontem a brincadeira que eu coloquei lá, que acho que foi a Mônica que fez o comentário, só você que comentou. Eu estava assistindo um episódio na televisão e de repente o menino aparece com uma camisa, um menino, 11, 12 anos, com um pijama, e no pijama tinha um dragão com 3 cabeças. Um dragão com 3 cabeças. Acho que se eu colocar aqui eu consigo carregar aqui a foto. Mas a folha do trevo também é uma coisa, porque é uma folha só com 3. Não, você tem 3 folhas, não? Não, mas é uma folha. Uma com 3. Não vai baixar, não. Não é? Não tem problema não, a gente sabe o que é. Uma analogia que para mim foi interessante. É um dragão, portanto uma essência, né? Uma essência e um dragão. São 3 cabeças, aí você fala, tá, mas 3 cabeças, eu também tenho 3 dedos. Não, mas aí a questão é que cada cabeça tem uma mente diferente. E essa mente é que dá a característica de pessoa, vamos dizer, entre aspas, né? Dá a característica de pessoa.
Eu mandei aquilo como uma brincadeira porque eu disse na aula anterior que não é nenhuma analogia que alcance. Mas não tem problema se você tiver alguma analogia que te ajude a perceber, né, essa grandeza que é a doutrina da Trindade, certo? Então, beleza, encerramos aí, portanto, a aula anterior. Quer dizer, encerramos não, já havíamos encerrado, mas só revisamos, né? A partir então da solução da Trindade, os teólogos do século V e do século IV, IV e V, eles têm um novo problema. Na verdade é um novo problema? Não é um novo problema, é um problema antigo que agora vem para o foco. Já que o foco deixou de ser a Trindade, então agora o foco é a cristologia, e portanto quem é Cristo, o que ele fez, o que não fez, quem ele é, quem ele não é, qual é a função e assim por diante. Certo? No entanto, o que vai chamar a nossa atenção aqui por causa do nosso material, e aí portanto eu chamei de um problema, é a seguinte pergunta: de que maneira a divindade e a humanidade de Jesus se relacionaram? Então olha só, diga-me, irmão. Essa questão aí, ela estava adormecida, porque no princípio foi uma grande dificuldade para a liderança entender aquela unidade em Cristo Deus ali. Então aquilo ficou esse tempo todo como se mordaçado, até que subiu. Evoluiu novamente. Para trazer a luz da ciência, da intelectualidade. Sim. Sem dúvida. Perfeito. Olha só, eu acho que a doutrina da natureza de Jesus Cristo, né, das duas naturezas de Jesus Cristo, são tão difíceis, deixa eu exagerar de propósito para fazer sentido, são tão incompreensíveis, né, essa doutrina é tão incompreensível quanto a doutrina da Trindade. Eu acho que a gente consegue compreender a doutrina da Trindade o suficiente para a gente descansar e continuar a vida para o outro dia. Mas é claro que isso é muito complicado de compreender, certo? Não faz parte da capacidade mental humana compreender a Trindade. Eu gosto de ficar especulando algumas coisas às vezes. Fico imaginando, será que Adão e Eva compreendiam? Porque eles não tinham nenhuma trava, vamos dizer assim, para o pensamento. Eles eram completamente livres, né? Livres de tudo, inclusive livres do pecado e, portanto, livres do peso do pecado. Especulações que não fazem sentido para nós, mas só para a gente pensar o seguinte: será que Deus não criou o ser humano para compreender tudo que é pertinente a ele? Talvez sim, talvez não. Tanto mais que a gente vai compreender quando a gente estiver na glória, porque Paulo diz que a gente vê em parte agora e verá posteriormente face a face, o que significa dizer que a gente vai compreender, né? Aí a gente até tem aquelas brincadeiras religiosas cristãs, né? Quando eu chegar no céu, a primeira reunião que eu quero ter com Deus é perguntar para ele sobre a questão da predestinação ou da Trindade. Né? Talvez não seja assim, mas com certeza a gente terá acesso a esse tipo de informação. Né? Mas, repito, só especulação para a gente brincar. Então vamos lá. De que maneira, portanto, a divindade e a humanidade de Jesus se relacionavam? A Mônica trouxe uma situação para nós aqui no dia que a gente estava começando a falar sobre a Trindade, que é sempre a Mônica. Eu descobri que era historiadora também, então a gente tem uma afinidade assim. Exato. Certo? Ela trouxe uma questão interessante para nós aqui, a gente discutiu na época, lá na hora, e ficou claro para todo mundo, que foi assim: por que Jesus disse que não cabia a ele saber sobre os fins ali agora, ou dizer sobre os fins? Será que isso seria uma limitação da sua divindade e tal? Interessante o ponto que ela traz, interessante também a forma como a gente resolveu essa questão naquele dia, porque a gente disse que a função de Jesus encarnado era X. Obviamente ela tem uma função dentro de um projeto completo da divindade eterna. Então, se Jesus encarnado é parte de um projeto eterno e ele está dentro do tempo, coisa mais incoerente com a própria divindade é o tempo, né? Porque Deus é atemporal, fora do tempo, cria o tempo e, portanto, é fora do tempo. Então, se Jesus, a encarnação de Jesus é um pedaço do projeto inteiro da eternidade, então não tem dificuldade nenhuma da gente entender que o próprio Deus, em sendo filho, né, o próprio filho, vamos dizer assim, o próprio filho sendo Deus, quer dizer, tivesse dito: não cabe agora, não é o momento, não cabe a mim, não cabe a mim como encarnado, talvez seja isso que ele tem querido dizer. A questão é que fica difícil para a gente compreender como que se relaciona a divindade com a humanidade. Primeiro porque nós somos humanos o suficiente, como já dizia o Nietzsche, né? Humano demasiadamente humano.
e a gente sabe muito bem os limites da humanidade. Aliás, graças a Deus que a gente é pós-Nietzscheano, né? Porque ter experimentado o Nietzsche faz da gente um ser humano muito melhor, né? Porque o Nietzsche ele era o filósofo da catástrofe, né? Só que a gente não é catástrofe como o Nietzsche colocou. Então, eu gosto de a melhor analogia que eu já vi até hoje do Nietzsche. Talvez eu esteja falando loucura para vocês aqui, porque vocês não sabem quem é Nietzsche. É um filósofo alemão do final do século XIX, né? Ele morreu exatamente no ano 1900, portanto no finalzinho do século. Vou citar só uma frase do Nietzsche para vocês terem uma ideia do nível dele. Ele disse que o único cristão que existiu no universo morreu na cruz. Pensa aí. Você se acha cristão? Segundo Nietzsche, você não é. Só houve um cristão, que foi o próprio Cristo, que morreu na cruz. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está ofendendo a nossa fé? A primeira vez que eu li isso, eu fiquei bastante ofendido. Mas o que ele está querendo dizer é: se olha no espelho e vê se você é digno de ser chamado cristão. Eu acho que não. Você faz tanta bobagem. Mas ele também não estava falando do João, da Maria ou do José. Está falando do ser humano como um todo, né? Então por isso que o Nietzsche é importante para nós. Mas fechando o parênteses do Nietzsche, o que eu quero dizer é: a gente que é demasiadamente humano sabe muito bem os limites do ser humano e, portanto, a gente sabe muito bem que a divindade não se associa com a humanidade em nada. Mas associou. E aí? Né? Aí existiam doutrinas como o docetismo, que dizia que Jesus não era um corpo físico real, ele era uma imagem apenas de um ser humano, era uma espécie de um espectro, um fantasma, né? Ele era fantasmagórico mesmo. Então você via Jesus, mas ele não estava ali em carne. Por que não? Porque o docetismo bebia da fonte do gnosticismo, e o gnosticismo dizia que era completamente dualista, né? Tudo que é divino é completamente separado do material, porque um é completamente puro e o outro é completamente caído. Está muito especulativa essa aula hoje, não tá? Então deixa eu cortar essa especulação toda e voltar para o texto que está aqui. Ó. Bom, então a gente tinha o seguinte: para responder a essa pergunta, nós tínhamos algumas escolas. A palavra escola aqui não significa escola no sentido prédio, com professor, diretor e tal. A palavra escola aqui significa escola de pensamento, ou seja, uma sequência de pessoas, um conjunto de pessoas, numa sequência de pensamento mais ou menos comum, dando uma espécie de escola de pensamento. Se você quiser saber de uma escola de pensamento, para você ter uma ideia do que eu estou falando, é só você imaginar, por exemplo, o calvinismo e essa escola do pensamento reformado, né? Então existe um conjunto de pessoas que pensam mais ou menos parecido em termos de salvação, então em termos de soteriologia, daí chama de calvinista e tal. Só para você ter uma ideia do que é isso. Mas havia algumas escolas de pensamento na época. Eu queria usar aqui o mapa, não sei se eu tenho esse mapa aqui, eu acho que eu tenho, né? Que eu usei uma vez aqui. Onde estava aquele mapa que eu usei aquela vez? Acho que estava na aula 1. Que isso, cara? Que isso, né? Tô brincando, tem mesmo. Tem, mas tem medo. Acho que tá aqui, ó. Ah, é o sistema que é. Sistema que. Ó, a gente tinha, nesse período até o século V, vamos colocar em 450. A gente tem, isso aqui é o Mediterrâneo, isso aqui é o Império Romano, o Mediterrâneo azul aqui, e a gente tem o seguinte: a gente tem o lado de cá é o lado ocidental e o lado de cá é o lado oriental. O lado de cá a gente também chama de latino, porque a língua predominante é o latim, já que Roma e a Itália está aqui, né, no lado ocidental. E do lado de cá a gente chamaria do lado grego também. Não porque a Grécia é só esse pedaço aqui, tá? Aliás, só isso aqui. Mais para baixo aqui em cima já é Macedônia. A Grécia é isso aqui. Mas aqui não é Grécia. Né? Bom, podia ser colônia grega, não é outro caso. O que eu quero dizer é que, de repente, por causa da língua, os teólogos escreviam em grego, conversavam em grego, pensavam em grego, então, normalmente chama esse lado aqui também de grego. Bom, aí eu tenho o seguinte: esse pedaço aqui, daqui para cá também é ocidente, tá? Então, por isso que a próxima aula nossa, que é o Agostinho, está no ocidente, porque ele está nessa tradição aqui, ele está em Cartago, que é essa região aqui, ó. Aqui a gente tem o Egito e Alexandria, certo? Aqui a gente tem a Ásia Menor,
E aqui, mais para cá, a gente vai ter, a gente vai ter aqui nessa ponta, aqui em algum lugar, a gente vai ter aqui a Constantinopla. Então a gente tem essa região aqui e essa região aqui. Aqui a gente tem uma escola de pensamento de Alexandria e aqui a gente tem uma outra escola de pensamento. Claro que eu estou falando assim, eu tenho um lado de cá que é o ocidental e o lado oriental. Havia uma certa combinação, era relativamente comum o pensamento do lado de cá, mas havia também algumas diferenças aqui. Tendo visto isso, a gente cai aqui agora. Eu tinha a escola do Ocidente e na escola do Oriente, relativa a essa pergunta, eu tinha uma tradição alexandrina e uma tradição antioquiana, certo? E a gente vai ver exatamente como que elas abordavam essas questões relacionadas à pergunta sobre como relacionavam-se a divindade e a humanidade de Jesus. Então vamos lá. A região de Alexandria, extremo norte do Egito, era uma região que tinha uma influência platônica, isso eu estou falando do ponto de vista filosófico, né? A gente, hoje em dia, descarta a filosofia com muita facilidade na igreja, porque a gente pensa assim, a gente vive hoje, essa é uma percepção minha, tá? Nós vivemos hoje, mais ou menos comparado ao que vivia o católico, por exemplo, na Idade Média. O católico na Idade Média ele não tinha algo que é caro para a tradição protestante, que é o sacerdócio universal dos santos, né? O sacerdócio dos santos é o seguinte: eu, como santo, como individual, eu tenho que ter acesso a Deus direto, eu tenho acesso a Deus direto e tenho acesso às Escrituras. Isso é sacerdócio universal do homem, do santo, a gente chama de santos, né? Essa percepção é nova. Quer dizer, nova que eu falo assim, ela é da Reforma Protestante, né? 1517. Mas lá na Idade Média, antes disso, o fiel, vamos dizer assim, para não chamar de santo, nem de católico, nem de crente, mas o fiel, ele vai à igreja, ele recebe do padre a homilia, que é semelhante à nossa pregação, né? Nosso sermão. Ele recebe a homilia, ele recebe a doutrina, ele recebe a leitura bíblica, ele recebe a oração, tudo é no âmbito comunitário, tudo. Ele confessa os pecados no âmbito comunitário, porque é ele o padre, né? Então tudo é no âmbito comunitário. É o extremo do comunitário. A partir da Reforma Protestante, tudo passa a ser, infelizmente, porque o ser humano tem sempre isso, né? Isso é um estudo antropológico interessante. O ser humano sempre tende às pontas, né? Então você está no extremo da comunidade, do comunitário, e não está bom. Vamos resolver? Vamos. Então vamos colocar uma dose de individualidade nisso, certo? Não, que dose o quê? Vamos para o extremo do individual. Aí o extremo do individual, obviamente, tem seus problemas, né? Então, no extremo do individual, eu oro sozinho, eu leio a Bíblia sozinho e compreendo ela, porque o Espírito Santo habita em mim, individualmente, me indica o que está escrito lá, quando indica, né? E é lógico que eu confesso meus pecados sozinho também, certo? Então, o sacerdócio universal do homem, dos santos, fez com que nós, hoje na igreja, descartássemos, eu estou falando isso grosso modo, claro, descartássemos a importância da filosofia, porque a gente pensa assim: eu não preciso de filosofia, porque eu tenho acesso direto ao Pai, e o Pai, através do Espírito que habita em mim, me revela o que Ele quiser revelar. O que eu compreender bem foi o Espírito que revelou. O que eu não compreendi foi que Ele não quis revelar. Isso é verdadeiro? É, mas isso tem que ser matizado na seguinte medida: se eu não compreendo, por exemplo, o platonismo, e lá embaixo na escola de Antioquia, o aristotelismo, Aristóteles, eu vou ter dificuldade para compreender algumas coisas. Por exemplo, durante esse percurso todo, vocês ainda vão ficar com certa confusão, mas lá no final, quando acabar o curso, vocês vão poder lembrar que havia uma diferença uma das maiores diferenças entre a tradição protestante e a tradição católica é que a tradição católica ela é aristotélica / tomista, ou seja, ela vai ter a sua doutrina firmada em Tomás de Aquino, século XIII. Esse, por sua vez, vai beber da filosofia do Aristóteles lá atrás. E a tradição reformada, protestante, ela tem a sua doutrina praticamente pronta em Agostinho, nossa próxima aula, né? E depois os reformadores, não pode chamar de reformista, tá? Esses dias eu estava lendo um texto na internet lá, e estava lá, os reformistas do Brasil lá na Guanabara, lá, você deve ter conhecido a praça lá onde tem a chegada dos franceses, né? A França Antártica, né? Porque você é carioca, você deve ter conhecido a praça. E aí eu estou lendo lá e de repente lá, os reformistas, não.
reformadores, certo? Então, a tradição filosófica dos reformadores, nossa tradição filosófica, ela é platônica, perdão. Então havia uma perspectiva platônica em Alexandria e havia uma perspectiva aristotélica em Antioquia, que a gente vai ver logo mais, né? Tá aqui a próxima linha aqui. Certo? Então eu quero comparar os dois já nesse sentido. Então tá aqui, ó. Uma tradição aristotélica em Antioquia e uma tradição platônica em Alexandria. À medida que o tempo for passando, inclusive quando a gente for estudar semana que vem o Agostinho e depois lá na frente o Tomás de Aquino, você vai perceber por que isso é importante. Se eu for falar agora, eu vou demorar. Se eu for dizer para você por que é importante comparar o aristotelismo com o platonismo, você vai achar, eu vou demorar e você vai achar que não faz sentido agora. Então na aula que vem a gente vai ver Agostinho e vai compreender melhor por que o platonismo foi a via filosófica mais comum e talvez melhor para a reforma protestante, e por que o aristotelismo ficou sendo mais católico lá no Tomás de Aquino. Beleza? Poxa, essa aula hoje está muito especulativa mesmo, hein? Tentei, não consegui sair da especulação. Isso é culpa do Oridaldo, o Oridaldo me inspira com os comentários dele. E aí, Cassie? Aquela folha de presença está circulando aí, pessoal? Me ajuda aí. Completa para mim aí as datas que vocês não completaram antes. Tem um monte de data que a gente não fez. Vai lembrando aí qual dia que você veio, qual que você não veio, dá uma olhada no calendário. Beleza? Vamos lá. Bom, voltando ainda ao nosso contexto de responder à pergunta: qual a relação entre a divindade e a humanidade de Cristo? A escola alexandrina, ou seja, Alexandria, de influência platônica, tendia a elevar o espiritual. Quando você não consegue compreender que as duas naturezas têm a mesma independentibilidade. Eu estou inventando palavras aqui hoje. Como é que chama quando a gente inventa palavras? Chama neologismos. Autonomia. Neologismo. A gente tem, olha, autonomia. Quando você não consegue perceber que os dois têm autonomia, mas que os dois agem de certa forma juntos, então você eleva, né, você dá uma ênfase em um dos dois, certo? Então a escola de Alexandria, de orientação platônica, tendia a elevar o espiritual. Se algum dos dois for, sabe aquela proporção? 50, ó, tem que usar o quadro, senão depois o meu chefe lá, o Edson, vai pegar comigo. Se você quisesse dividir, sim, claro, de brincadeira, né? No extremo da proporção, né? O extremo da proporção é 49 e 51, né? O extremo da proporção é esse. Se você quiser dividir no extremo da proporção, qual que é superior para você? O divino em Jesus ou o corpo de Jesus, ou o humano em Jesus? A escola de Alexandria tendia a pensar que, se houvesse qualquer proporção diferente, mesmo que fosse 1%, um para mais, um para menos, eu tenderia a colocar o espiritual, o divino, no centro, maior. E, obviamente, o físico no menor. Até porque eu, como ser humano, sei o quanto que o físico é limitado. Né? Não esqueça que aqui ainda havia uma ressaca, vamos dizer assim, do agnosticismo, né? Do dualismo extremo e tal. Beleza. Aí aparece uma figura, quer dizer, aparece não, está lá no centro das atenções, lá, né? Aparece para nós aqui. Uma figura chamada Apolinário, e o Apolinário vai dar origem a um termo que a gente hoje utiliza na teologia, que é o apolinarismo, que é relativamente simples para se explicar. Bom, tem implicações, claro. Mas é o seguinte: a mente de Jesus, olha, isso aqui é interessante, hein? A mente de Jesus, a sua mente é racional, certo? Muito ou pouco, sua mente é racional. Alguns mais, outros menos. Sua mente é racional. Isso faz com que você seja humano. Tem um filósofo americano, ele é um dos filósofos mais importantes do mundo na atualidade, que é cristão, e que ele faz um serviço excelente para o cristianismo dentro da filosofia, que é o Alvin Plantinga. Eu não vou dizer para vocês lerem ele agora não, porque ele realmente é difícil de ler. Não que vocês não deem conta, só porque eu quero que vocês leiam outras coisas mais úteis e mais acessíveis para compreender mesmo, porque vai se frustrar lendo Alvin Plantinga do que não ler mais nada depois. Mas ele tem um livro importante, muito importante, chamado Deus e Outras Mentes. E ele, se ele coloca no título Deus e Outras Mentes, ele está implicitamente dizendo que Deus é uma mente. Talvez seja assustador para vocês, mas a filosofia cristã, hoje,
chegou ao ponto de entender que Deus é uma mente extremamente simples, mas muitíssimo simples, muitíssimo simples. Mas eu estou falando da palavra simples comparado à palavra complexo, certo? Estou falando que Deus é simples, não é assim, Deus não é simples, eu não consigo entender, não é nesse sentido. É no sentido de que ele não é complexo, ele não é duplo, a mente de Deus é uma só. Quer dizer, na verdade é uma só, não, é uma essência, como a gente viu na aula passada. Né? Então a sua mente aqui é uma mente humana, racional. A mente de Deus é racional também? Mas ela não é igual à nossa mente, concorda? É uma mente diferente, por isso que nós não fomos feitos idênticos a Deus, fomos feitos à imagem dele. O Apolinário, ele dizia que a única forma de conseguir colocar qualquer proporção possível, repito, a proporção extrema de 1%, o mínimo, extremo que eu falo é do mínimo, lógico, né? O mínimo da proporção, em 49,51, eu teria que dizer que todo o ser humano, o Cristo humano, era completamente humano, mas exceto alguma coisa, porque senão ele fica empatado com o divino. Empatar com o divino era um problema para a escola de Alexandria. Então, o Apolinário surge com uma proposta que é a seguinte: o ser humano, Jesus, era completamente igual a nós, e tinha duas diferenças apenas. Número 1, ele não tinha uma natureza inclinada para o pecado, como nós temos. Beleza, ele acertou aí. E o número 2 é que ele não tinha uma mente igual a nossa, racional e pensante como a nossa. Ele tinha uma mente racional e pensante. A ideia não era, só para humanizar mesmo, a ideia não era de que Cristo não tinha uma mente mutável como a nossa, né? Porque a mente era mutável. Isso. O pensamento dele era constante, não havia mudança, como de Deus, né? Exato. Exatamente. Suscetível à mudança, suscetível à falha, exatamente. A limitação perfeita, exatamente. Mas tinha uma mente, né? A mente de Deus, a mente do próprio Deus. Só que essa mente era o Logos divino. Então o que acontece? Não vou entrar no mérito da concepção de Jesus no ventre de Maria. Não vou entrar nesse mérito porque não sei nada disso. Não sei se alguém sabe. Acho que ninguém sabe. Então, seja como for, né, porque do ponto de vista estritamente humano, eu preciso do sêmen masculino com o óvulo feminino, mas seja como for, apenas com o óvulo feminino e com a concepção do Espírito Santo, Jesus é formado no ventre de Maria. A partir desse momento, ele é completamente idêntico a nós, exceto pela mente. Claro que dentro do útero não se compara com a questão do pecado, porque ele tem, deixa lá que ele é gerado, né? Porque a ideia, uma das ideias que se consegue, acho que foi excelente, a ideia de que se consegue de que Cristo não era humano, mas porém divino, e a concepção dele foi diferenciada da nossa. Isso, exatamente. Mas aí é o seguinte, no Apolinário ele é completamente humano, exceto essas duas características. E aí, se ele não tem a mente normal que eu falo que é humano, né? Se ele não tem a mente humana normal, qual mente que ele tem? O Logos divino. Quando Deus cria, então, quando o Espírito Santo, quer dizer, concebe Jesus no ventre de Maria, é concebido ali imediatamente também a mente, o Logos de Deus. Não importa se isso faz sentido para vocês, o que eu quero é só que vocês vejam como é que é a sequência histórica. Era assim que ele resolvia a questão do relacionamento entre a divindade e a humanidade. Certo? Quem concorda com ele, quem é apolinarista aí, levanta a mão. Só um ali, né? Só um. Então vamos ver agora a contrapartida. Bom, o Concílio de Constantinopla, de 381, condena o apolinarismo como heresia. Certo? E aí o apolinarismo, eu estou colocando aqui numa expressão bem geral e bem firme, né? Sai da cena. Sair da cena significa, bom, ele não resolve a pergunta. Não é que ele deixa de ser propagado, porque esse pessoal aí tudo tem discípulo. Essa palavra que a gente usa aqui na igreja o tempo todo não é nova, não. A palavra discípulo é muito antiga. Todo mundo aí que a gente está estudando aqui tem discípulo. O que é o discípulo? É o cara... Você, com certeza, aí, se você é um estudioso de alguma coisa, você deve ser discípulo de alguém. Então, por exemplo, se você ontem o irmão Wagner lançou uma mensagem do Augusto Nicodemos lá no grupo, né? Aí eu fui comentar com a Kelly e falei assim, ó, vou colocar uma brincadeira aqui com o Wagner e vou dizer que, vou colocar assim, o Augusto Nicodemos está dizendo isso só porque Deus mandou. Em outras palavras, o calvinista crê que ele não dá qualquer passo sem que Deus tenha ordenado categoricamente cada passo, né? Mas o que eu estou querendo dizer é, a gente tem... Eu esqueci o que eu queria dizer, por que eu falei isso? Isso, discípulo. Por exemplo, o Wagner lá, portanto, é um discípulo de Calvino, só para citar um exemplo, por isso que eu coloquei o exemplo.
Todo mundo é discípulo de alguém. E os discípulos de Apolinário, portanto, continuavam propagando ali. Claro que vai desaparecendo, porque perde credibilidade. Outra coisa importante que não entra na nossa mente no século XXI. Ser apolinarista no período em que o Império Romano declara a religião cristã como sendo a religião oficial do Império é um perigo de morte. Porque se você espalha heresia, você pode ser questionado pelo Estado. Então o apolinarismo vai perder força rápido e vai desaparecer rapidamente. Certo? Sobrou só a irmã Beth como apolinarista no século XXI. Não tem mais ninguém hoje em dia. Certo? Então foi condenado como heresia e desaparece da cena. Eu repito, estou falando que desaparece da cena no sentido de responder à questão. Claro que por um tempo ainda vai continuar na cena. E aí a gente tem, portanto, a escola de Antioquia. Na tradição de Antioquia, e aí quem chegou um pouco depois, lembre-se que eu estou colocando aqui o Império Romano como Ocidente e Oriente. E no Oriente, duas divisões, uma mais ao norte, Antioquia, outra mais ao sul, né, que é a parte superior do Egito, né, o norte do Egito, Alexandria. Então, na tradição de Antioquia, a gente vai ter uma influência, uma linha filosófica não platônica, mas aristotélica, certo? Isso já é uma diferença importante. Ninguém perguntou aqui qual que era a linha filosófica do Ocidente, até agora nós estamos trabalhando só com o Oriente aqui, né? A linha filosófica do Ocidente, quem sabe qual era? Platonismo. Era platonismo. Então a gente vai ter uma tradição aristotélica, certo? Quem não sabe o que eu quero dizer com isso, eu estou dizendo o seguinte. Você já ouviu falar da palavra cosmovisão? A palavra cosmovisão, grosso modo, significa o seguinte. Eu sou cristão e eu vejo o mundo, ou seja, cosmo é mundo, visão, né, visão de mundo. Eu vejo o mundo como um cristão. Por isso que é fácil identificar o joio da igreja, né? Porque ele não vê o mundo como cristão e está aqui no meio da gente. O que ele está fazendo aqui? Por isso que, quando tem discussão sobre esquerda e direita, eu acho muito ruim quando a pessoa diz que não existe esquerda e direita, porque isso é uma preguiça de discutir, né? Está com preguiça de discutir, levanta, vai embora, toma café e sai. Não vai dizer que não tem esquerda e direita, porque existe esquerda e direita. E como você identifica quem é de esquerda e quem é de direita? Interessante quando a pessoa não quer aceitar, né? Mas ela faz tudo que a esquerda faz. Então como que você identifica se a pessoa é de esquerda ou de direita? Por causa das coisas como ela vê o mundo. Você quer ver um exemplo? Ó, vou sair da esquerda e da direita e vou voltar para o ambiente do cristianismo. Na nossa cosmovisão cristã, a gente tem duas formas de enxergar. A gente tem uma forma de enxergar, por exemplo, o aborto. A gente crê que Deus... Eu tenho 2 versículos bíblicos para dizer que o aborto é completamente rejeitável. O primeiro deles é que o filho é herança do Senhor, e o segundo é que... Bom, tem outros, tá? Só estou usando os 2 por mim. E o outro é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Então, qualquer filho coopera para o bem. É herança de Deus. Então, segundo a nossa cosmovisão, aborto a gente não é abortista, certo? Aí você encontra na igreja um cara que é a favor do aborto. Esquerdista. Eu não ia falar, mas você falou. Mas a questão é, e aí né, de certa forma. Mas existe muito direitista também, porque é o liberal, né? O liberal quer a liberdade total, não quer a intervenção do Estado, não proíbe aborto, não. Deixa o cara fazer o que quiser, deixa ele livre, libertarismo. Quem? Que prega a questão do liberalismo. Tem um monte, tem o Hayek, tem o Milton Friedman. Não é preciso dúvida, quando foi mudar a lei do divórcio, é citado aí. Tem um monte de libertarianista. É bom, o libertarianismo é legal, melhor do que estatista, mas enfim. O que eu quero dizer, cosmovisão eu vejo as coisas de uma seguinte forma. Então, voltando ao cristianismo, por que a gente é contra o aborto? Será que a gente estudou o aborto para saber se a gente é contra ou não? Nem precisa, a gente é crente tem cosmovisão de crente. Então, se todo crente fala que o aborto é ruim, eu também falo. É isso que é cosmovisão. Às vezes você compra uma cosmovisão gratuitamente. Às vezes você vai para casa e estuda a coisa. Né? Olha que interessante, estudei e realmente eu deveria ser contra o aborto mesmo, coisa boa. Né? Que meus irmãos cristãos estão certos. Então, quando eu falo em aristotelismo e neoplatonismo, quer dizer, platonismo, estou falando em cosmovisão, como se vê o mundo. Por exemplo, Platão via o mundo como sendo um lugar limitado que tinha sido criado por alguma coisa fora dele. Sendo assim, a gente tem uma semelhança com ele, não tem? Porque a gente também acredita que o mundo é limitado e foi criado por uma coisa fora. Claro que o Platão dava um nome, a gente dá outro. Claro que o Platão tinha uma percepção, a gente é outro. O platonismo também dá origem ao espiritismo, que é um caso que não é nosso. O Platão ele acreditava na reencarnação das almas. Aliás, o Platão acreditava não apenas na reencarnação das almas, mas ele acreditava
ele acreditava na continuidade, não vou falar errado. Deixa. Ele acreditava na constituição das almas. As almas voltavam para a Terra e voltavam. Então só aí já está bom para dizer que é base para o espiritismo, né? Mas não quer dizer que a gente também não possa ser platonista, tá? Porque o Platão não é o nosso Messias. Ele é um filósofo que acertou e errou. E ele é difícil, é impossível. Quando ele aceitar, a gente usa. Quando ele errar, a gente descarta. Tá, aí nessa tradição aristotélica, por causa do Aristóteles, porque separava para Aristóteles o ser humano era formado por dois âmbitos, vamos dizer assim. Discípulo do Platão, não é Aristóteles? É o contrário. Como é? Quem que era discípulo do O Aristóteles foi aluno do Platão, mas não necessariamente um discípulo. É uma boa colocação, porque ele era discípulo na medida que ele estudava com ele, estudou com ele, na academia. Mas ele tinha pensamentos diferentes e contraditórios, inclusive do ponto de vista da crítica, né? Então você pode chamar de discípulo no sentido de que ele foi aluno dele, mas não discípulo em termos de pensamento. Havia semelhanças de pensamento e havia diferenças importantes, né? Bom, uma das diferenças importantes é a ênfase na distinção das duas naturezas. Então, para o antioquiano, aristotelista, que estava respondendo aquela pergunta central da nossa aula de hoje, qual é a relação entre a divindade e a humanidade de Jesus? A resposta para os antioquianos era: as duas são completamente distintas. Completamente distintas, certo? E havia, bom, aí eu coloquei aqui dentro da tradição ainda de Antioquia, havia o Eutiques, é o nome do cara, Eutiques, e ele, a partir dele, o pensamento chamado eutiquianismo, também conhecido como monofisismo, seria a ideia de que existia apenas uma substância completa e a outra substância era incompleta por causa da superioridade de um, né, da primeira, certo? Então, monofisismo era isso, certo? E havia, bom, quer dizer, monofisismo na fusão das duas naturezas, tornando uma só. Então, tem uma só que tem validade, mas porque houve uma fusão das duas. Aí você vê os extremos, olha como é que os extremos estão aparecendo bem claramente. Uma distinção completa das duas ou uma fusão das duas tornando uma só, portanto, monofisismo. Todas as duas ruins do ponto de vista estritamente bíblico. Um outro problema, nestorianismo, da pessoa chamada Nestor, que dava uma distinção máxima entre as duas naturezas, assim como a própria tradição de Antioquia, mas acreditava numa espécie de união artificial das naturezas. Eu quando estava preparando a aula, eu pensei, gente, engraçado, não tem como explicar sem ler, né, sem compreender, não tem como compreender sem ler. E também não tem como compreender sem numa aula como essa. Como que eles explicam isso? O texto é confuso, é complexo, está naquela coleção que eu falei para vocês, aquela coleção da capinha verde, né, dos pais da igreja, todos estão lá publicados e tudo. Eu dei uma olhada no livro que eu tenho chamado História do Pensamento Cristão, só no resumo, um resumo bem maior, mas assim, muito difícil de explicar e muito difícil de compreender sem ler com atenção. É uma união artificial entre duas naturezas, é uma distinção máxima entre as duas, sabe? Muito difícil de explicar, por quê? Porque aparenta contradição, certo? E obviamente nenhuma delas é suficiente, portanto elas também vão ser condenadas como heresia, no caso especificamente do nestorianismo, no Concílio de Éfeso, que é de 451. Então você viu que de 325 até 451, para resolver a questão cristológica, a gente teve pelo menos 2 concílios que conseguem descartar, vamos dizer assim, uma espécie extrema de pensamento, extremamente separado, ou união completa, mistura artificial, enfim. Certo? Então o Concílio de Éfeso de 431 condena o nestorianismo como heresia. Certo? E aí a gente sobra com o Concílio da Calcedônia. Tendo sido descartadas as duas tradições em concílios separados, sobra-se a questão de um credo. E a gente vai ler o credo agora para a gente encerrar nosso momento. O credo está aqui. Bom, esse é o credo, aliás, esse é o credo, não, esse é o resumo, vamos dizer assim, né? É o resumo que sai do Concílio da Calcedônia. Quem conseguir encontrar alguma coisa diferente do que a gente crê, aponta aí para mim, por favor, durante a leitura, certo?
Mas essa daqui é a definição final da doutrina de Cristo, ou, na verdade, da doutrina especificamente da relação entre a divindade e a humanidade de Jesus. Então a gente vai ter fiéis aos santos pais, e aqui é uma associação àqueles que levaram aos entendimentos que definem o concílio, né? O Atanásio, o próprio Agostinho. O Agostinho faz parte desse período, apesar de a gente não ter falado dele ainda, de ter separado a aula que vem para ele, mas ele já tinha nascido no século anterior já. Então, fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes. Vamos começar a analisar algumas coisas aqui do discurso, né? Análise do discurso. Por que tem que dizer que é perfeitamente unânime? Não é perfeitamente unânime, porque você acha que o concílio serve para quê? O concílio serve para conciliar? Sim, mas ele tem divergência. Se não houvesse divergência, não haveria necessidade de um concílio. Então, aí quando você fala perfeitamente unânime, não significa que todos estavam unânimes, significa que quando se determinou, aquela decisão passa a ser unânime. Isso aqui também tem uma implicação para o próprio trabalho dos bispos a partir de então. Ó, bispo da esquina aí, ó. Se não quiser ser questionado depois pelas suas posições, entre na perfeição da unanimidade, ou seja, aceita a cátedra. Então tem todo esse aspecto político, né, social, dentro do próprio, entre aspas, credo. Então nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho. Qualquer risco de dualidade no Filho, fora de questão, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade. Essa palavra é importante porque em grego a palavra perfeito significa completo. Não significa sem defeito, claro, se é completo não tem defeito. O que eu quero dizer é que na nossa tradição ocidental a palavra perfeito é uau, muito bom, caramba, esse carro é perfeito, hein? Mas como assim perfeito? Ele não é automático, falta-lhe alguma coisa. Então, do ponto de vista da tradução do grego, o carro não é perfeito, não é completo. Mas ele é perfeito por quê? Porque para mim, para o meu propósito, ele é perfeito, é ótimo. Né? Então aqui, quando diz perfeito quanto à divindade, significa o quê? Não há nenhum decréscimo na divindade dele por ele ter encarnado. Não perdeu nada da divindade. Certo? Perfeito quanto à humanidade. Importante aqui, porque nenhuma das tradições colocou a pessoa de Cristo como superior à divindade. O que colocaram foi uma superioridade na divindade, caso houvesse necessidade de alguma proporção, ou então uma união confusa porque um diz uma coisa, outro diz outra, mas uma união entre as duas coisas, certo? Agora, se você está separando com proporção, você está colocando alguma coisa superior à outra, está tirando alguma coisa. Se eu tiro alguma coisa do humano, Jesus não poderia ter morrido por mim. Então tem um problema da teologia, da soteriologia, da salvação. Acrescentar em Deus não tem problema, ele continua sendo divino do mesmo jeito, mas o problema é que você, na proporção, você coloca em um para tirar no outro. Isso parece até infantil, né? Para que eu preciso tirar de um para colocar no outro? Agora, do ponto de vista de humanidade, dizer que ele é perfeitamente humano, perfeito quanto à humanidade, significa dizer o quê? Ele é válido para a salvação que é propagada a partir dele. Ele pode morrer por mim como ser humano. Lembra uma coisa importante sobre a salvação que já estava na mente dessas pessoas? A salvação, ela é simples em que sentido? Existe uma dívida nossa para com Deus, certo? A gente tem que pagar essa dívida para entrar no céu. Quer dizer, vou até mudar a frase. Essa dívida tem que ser paga para entrar no céu, beleza? Quem vai pagar não importa, tem que ser pago. Só que os critérios da dívida, quem define é o credor, é o Deus, é Deus. Ele disse que o critério da dívida é X, Y, Z. Tá, aí o problema é que eu só tenho X. O João só tem Y. Ninguém tem X, Y, Z. Então ninguém pode ser salvo. Daí entra a figura de Jesus. Jesus entra por completo. A morte de Jesus, estou usando símbolos aqui, né? A morte de Jesus tem os X, Y, Z e, portanto, ela é satisfatória para o Pai. Satisfatória para Deus, para a Trindade, né? Nesse sentido, a salvação, ela funciona por quê? Porque ele é ser humano morrendo pelo ser humano. Então não tem como ele ser menos ser humano. A mente dele não pode ser diferente da minha. O corpo dele não pode ser diferente do meu. A única coisa que ele não fez, que eu faço, é pecar. Mas sabe por que Jesus não pecou? Quem é que sabe por que Jesus não pecou? Olha só, eu estou falando que eu tenho uma completa divindade, perfeito quanto a divindade, e perfeito quanto a humanidade. Vou até dar um spoiler já na frente aqui, quando diz aqui o seguinte, aqui ó.
Ó, em duas naturezas, né? Divindade e humanidade, inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis e inseparáveis. Então, não teria absolutamente a menor possibilidade de Jesus, como ser humano, ter pecado, porque ele está indissociável da divindade, que é, obviamente, sem pecado. Sacou? Então, essa é a lógica. Por que Jesus não pecou? Isso é tão interessante porque Jesus foi tentado, né? Jesus foi tentado, aliás, a Bíblia diz claramente, foi tentado em todas as coisas. Todas as coisas. Talvez não tenha sido em todas, né? Talvez não tenha sido tentado com o Netflix, né? Mas com certeza ele foi tentado em todas as capacidades humanas, vamos dizer assim, ou incapacidades, né? Certo? Então talvez o corpo de Cristo fosse talvez não, com certeza o corpo de Cristo é idêntico ao nosso, idêntico. Ele, por exemplo, ele sentia fome, né? E ele só conseguiu controlar a fome por causa do Espírito dele próprio de Deus, lá no deserto, quando ele passou 40 dias sem comer. Sem comer, mas beber ele bebeu, né? Porque... Não, mas Moisés não bebeu 40 dias no monte e não morreu. A questão é o Espírito. Não, Moisés não, Jesus sim. É porque no final fala assim, Jesus, tendo passado 40 dias sem comer, teve fome. Não fala sem comer e sem beber. E lá em Moisés fala que ele passou 40 dias sem comer e sem beber. Né? O que eu quero dizer com tudo isso é, ele tem uma natureza completamente humana. Completamente humana. Não tem como dissociar nada. Não tem como diminuir para 49 e não tem como misturar com a divina. Misturar, que eu falo, é como se fosse um Nescau. Você coloca lá e já não é mais o Nescau em pó e não é mais o leite puro. Certo? Vamos continuar, aí vocês vão tirando suas próprias conclusões. Ó. Verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Essas expressões fazem muito mais sentido em grego, tá, pessoal? Muito mais sentido em grego. Porque aí o grego tem muitas palavras para indicar alguma coisa que a gente tem. Por exemplo, tem algumas coisas que a gente tem duas palavras, o grego vai ter uma só. Contrário. Tem algumas coisas que a gente tem uma palavra só, o grego vai ter duas. Então por que tem duas palavras? Porque tem diferença entre as duas coisas. A gente traduziu como amor, por exemplo, é a mais clara delas. Por isso que o diabo é esperto. O diabo é esperto em ter usado a palavra amor e ter banalizado a palavra amor como banalizou. Porque, na verdade, o problema é histórico. Olha só a história, viu, Mônica? Mais uma vez explicando as coisas. Quando a gente decidiu, de alguma forma, pegar 4 palavras amor em grego e traduzir todas como uma só, a gente deu margem para o diabo falar o quê? Sexo é a mesma coisa de amor, porque o homem ama a mulher e amor é a mesma coisa do ágape do pai, porque amor também, traduzir igual, é tudo igual. Então por isso que eles falam, lembra do Lulu Santos? Toda forma de amor? Tá certo aí. Só tem uma palavra para amor. Agora, e se eu tivesse 4 palavras para amor? Aliás, nesse sentido, eu indico para vocês a leitura de... É um milagre eu ter indicado esse autor pela primeira vez depois de tantas aulas na EBT, mas ele é um autor incontornável para os cristãos. Incontornável. Deus. Você deve ler o C.S. Lewis tanto quanto você lê Paulo. Você é que pensa que não. Certo? C.S. Lewis tem um livro chamado Os 4 Amores. Você vai compreender melhor quem é Deus depois que você ler esse livro. Por quê? Porque você vai entender que Deus não ama igual a gente. Quando a gente fala que a gente ama os nossos filhos, a gente fala assim, nossa, entendi o amor de Deus depois que eu fui pai. O amor de Deus é diferente do seu amor pelo seu filho. Tanto é que Jesus falou para você largar seu filho para seguir ele. Né? Bom, continuando, não consigo continuar, né? Mas vamos lá. Verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo, que são 10 horas. Consubstancial com o Pai, segundo a divindade. Essa palavra estava lá no Concílio de Nicéia, estava lá no Credo Niceno. Consubstancial com o Pai. Mas aquilo lá estava relacionado à Trindade. Né? Consubstancial com o Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade. Talvez o credo pudesse colocar consubstancial com o Pai e com o Espírito, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade. Essa palavra em grego não dá margem para dúvida. Essa palavra aqui é a mesma dessa. Se eu sou consubstancial com o Pai, significa que eu sou completamente Deus, tanto quanto Ele. Não diminui a divindade de Jesus, do Filho. E também, se eu coloquei a mesma palavra consubstancial a nós, não tem nenhuma diferença. Quécia e Jesus de Nazaré têm a mesma configuração antropológica. Idêntica, total. Total. Certo? Então, isso é importante. As palavras fazem muito sentido em grego. Segundo a humanidade, vem em tudo semelhante a nós, excetuando o pecado. Fizeram questão de colocar. Excelente, né? Porque um credo que não colocaria isso
deixaria tudo igual, né? Gerado segundo a divindade pelo Pai antes de todos os séculos. Lembra da controvérsia na aula retrasada sobre gerado e criado? Gerado não significa criado. Não importa se a gente pensa que significa. Gerado não significa criado. Criado precisa de matéria-prima e precisa de inexistência anterior. Certo? Gerado não. Por isso que o universo é criado do nada. Ex nihilo. Em latim, como a gente fala, né? Então, segundo a divindade pelo Pai antes de todos os séculos, e nestes últimos dias, e aí ele está falando em termos de cosmos mesmo, né, segundo a humanidade por nós e para a nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus. Essa expressão é interessante, Ave Maria, Mãe de Deus. A Virgem Maria é Mãe de Deus ou não é? Sim, Jesus é Deus ou não é? Então ela é Mãe de Deus. As implicações de uma frase como essa, você resolve por conta própria, né? Mas ela é Mãe de Deus, claro que é. Ela não é Maria, Mãe de Deus, não é Santa Maria, Mãe de Deus. Qual a diferença de ave e santo? A ave, ela a oração da Ave Maria, ela tem dois pedaços. Que a Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, que está na Bíblia. A Santa Maria, Mãe de Deus, entendi. A distinção, entendi. Entendeu? Ótimo. Bom, então aí a gente tem quero ver a palavra que ele usou aqui. Gerado, né? Nascido, que é o nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus. Um e só mesmo Cristo, Filho, Senhor unigênito, que se deve confessar em duas naturezas. Aí vem essas 4 palavras que estão no seu livro, se bem que o autor associa a um teólogo chamado Wayne Grudem, mas o Wayne Grudem cita ela a partir do credo, que são inconfundíveis. Inconfundíveis significa, dá para saber que as duas são independentes nesse sentido. Imutáveis em que sentido? No sentido de que o ser humano, a parte humana não se mistura com a divina. Não é porque, mas ele teve fome e não teve, não teve, ele mudou. Não é nesse sentido. Ele não deixa de ser ser humano para ser divino em algum momento. Portanto, o milagre que Jesus... Gente, isso é sensacional, né? O milagre que Jesus faz não é uma ação humana. Aliás, a própria definição da palavra milagre é o quê? É uma intervenção no físico, ou seja, no natural, que é feita pelo extra-natural, pelo metafísico. O milagre ele é necessariamente uma intervenção do metafísico, certo? Por isso que o milagre não tem explicação científica. Quando alguém disser para você que não pode explicar cientificamente o milagre, você tem que dizer o seguinte, presta atenção que é um aprendizado importante. A ciência depende de matéria, de material pré-concebido para explicar o fenômeno. A ciência é só a explicação do fenômeno. A ciência não é nada mais do que isso. Então, quer dizer, é alguma coisa mais que isso, mas do ponto de vista que eu quero aqui é suficiente. Então eu tenho um fenômeno X. Aí eu olho aquele fenômeno e explico alguma coisa. Ciência é isso. Então como é que eu explico o milagre se eu não tenho a parte metafísica para verificar? Eu posso explicar um fenômeno... Você pode pegar o telefone, ligar para o médico e ele te diagnosticar, se o médico for de total confiança sua, ele for o seu médico, souber o que você está passando e ele puder só pela sua fala saber o que está acontecendo, é uma coisa. Agora, o médico que não te conhece, ele pode te medicar? Não. E por que não? Porque ele precisa ver a matéria, manipular a matéria para explicar o fenômeno. Sendo assim, o milagre não pode ser explicado cientificamente. Você tem como pegar a matéria. Por exemplo, havia um câncer e já não há mais. Uma parte da matéria você viu. Mas a outra parte, que é o metafísico, você não pode analisar. Então não dá para explicar cientificamente. Certo? Então, imutáveis, inconfundíveis, indivisíveis e inseparáveis. Indivisíveis e inseparáveis era para acabar com o perigo que existia de dizer que o Espírito Santo havia sido colocado em Deus no dia do batismo. Eu esqueci o nome dessa doutrina, aliás, dessa heresia, perdão. De Deus do batismo é Serindo, né? Que afirmava que quando Jesus foi batizado, a pomba branca e acompanhou durante 3 anos. Isso. Na hora que ele morre na cruz, o Espírito volta. Por isso que ele clama, né? Senhor, poder Deus, Pai, porque me abandonaste. E deixa que esse momento não. Perfeito. Então, assim, essa heresia de que o Espírito havia possuído Jesus depois, posteriormente, porque é isso que acontece com a gente, né? O Espírito vem habitar em nós posteriormente, mas o caso de Jesus é diferente, porque o Espírito é o próprio Deus, certo? Bom, então aí continua, indivisível e inseparável por causa disso. A distinção de naturezas de modo algum é anulada pela união. Isso é a parte incompreensível. A distinção das naturezas jamais não pode ser anulada pela união.
certo? Une, mas é distinto. Certo? A distinção não é anulada porque uniu. Isso aqui era contra o monofisismo. Não misturou o suficiente para ficar confundível. Não, continua inconfundível, continua indivisível. Antes é preservada, ou seja, a distinção é preservada, não quer dizer, antes é preservada a propriedade de cada natureza, concorrendo para formar uma só pessoa em uma só subsistência, certo? Não separado nem dividido em duas pessoas, mas um só e o mesmo Filho, o unigênito, Verbo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, conforme os profetas desde o princípio acerca dele testemunharam, e o mesmo Senhor Jesus nos ensinou, e o credo dos santos pais nos transmitiu. E o credo dos santos pais é o credo niceno. Certo? Mas quando ele coloca Jesus, Mãe de Deus, deveria ter colocado Mãe de Deus e homem, porque era indivisível as duas pessoas. Eu acho que poderia ter colocado Mãe de Deus Filho e de Jesus Homem. Porque fica tudo claro, né? Fica claro. É isso que ele está querendo dizer. É isso que ele está querendo dizer. Ó, esse peso da tradição católica não existia antes ainda, tá certo? Se você quiser uma briga com o católico, é você falar qualquer coisa de Maria. Mesmo que seja alguma coisa que você estudou, tá? Então esse peso da tradição de Maria, essa mariologia, vamos dizer assim, não existia naquela época. Então essa colocação, Ave Maria, Mãe de Deus, ela é uma colocação ainda livre desse peso da tradição mariológica. Mariana. Isso, certo? Nesse sentido, eu tenho um credo, eu não gosto de chamar de credo porque não é chamado, mas é um documento final. Né? Entre aspas, um credo um credo calcedônio, que é colocado junto com o credo niceno e que até hoje é aceito por nós, inclusive nós protestantes também, certo? Todas essas teorias foram usadas para criar a questão da teoria de mariano, né? Como é que é? Essas teorias aí, elas foram usadas para usar a teoria mariana, né? Sim, não. Deixa eu só modificar essas palavras aí. Esses documentos, credos, foram utilizados como material para referenciar a Mariologia. Aí sim, a Mariologia. Porque baseiam nisso para exatamente. Mas isso serve para nós também, tá? Então, porque é importante não falar assim em teoria, porque senão, então eu vou descartar. Não, a gente tem que. Esse credo é nosso também. Sim. Certo? Vou até pedir desculpa aos colegas, tão conhecedores, mas eu estava aqui pensando, Marco, a importância dessa classe. Por quê? Durante muito tempo, trabalhando com crianças, a gente fala mesmo para as crianças que no momento que João Batista batiza, né, Jesus Cristo, o Espírito Santo vem e ali ele se faz presente. Então, assim, muitas coisas, eu não vou mentir para você e não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Eu também, não. Muitas coisas eu estou aprendendo agora. Eu me vergonho de muitas coisas que eu até passei de maneira assim incorreta. Assim, eu acho que se tiver uma recuperação nessa classe, puder fazer novamente, eu vou poder permanecer na minha. Você está convidado para assistir ela de novo. Tem o nome de reprovação, você faz tudo de novo. Olha só, pessoal, esse é um relato muito importante. Todos nós aqui poderíamos repetir as mesmas palavras da Cassie e mudar só o aspecto lá, estritamente teológico que ela colocou. Quem é essa sala aqui? Nunca falou. Não, aliás, eu fiz uma brincadeira aqui, que foi brincadeira, mas foi verdade. Foi brincadeira porque eu usei uma entonação de brincadeira. Mas o tanto de heresia que a gente ouviu aqui naquela aula da Trindade, e a gente não ouviu nenhuma hoje porque eu não pedi nenhuma antes, numa declaração anterior. A questão, sabe o que é? Que a gente realmente não é ensinado de forma correta. Sabe por quê, pessoal? Porque é o seguinte, fiz essa brincadeira ontem no almoço na casa do Dom Clotildes. A brincadeira foi, não sei se o Dom Clotildes falou, queria ler igual a ele. Queria ler igual a ele lê. Eu falei, você lê igual você lê e eu que estou aqui lascado, aqui, desempregado. O que adianta ler esse tanto? Eu quero dizer o seguinte, isso que a gente está fazendo aqui sobra só para alguns. Por quê? Para vocês aqui, essa profundidade toda aqui não dá nada. Não dá nada visível. Por exemplo, hoje em dia, que o curso de teologia bacharelado, por exemplo, é aceito pelo MEC, você poderia ter o risco de um jovem da igreja querer fazer teologia para depois fazer um concurso. Mas antigamente nem isso. Então teologia era totalmente relegada para o final da vida, os aposentados que faziam teologia. Raras vezes você encontrava um jovem, tá lá um seminarista lá, um ex-seminarista. Eu não tive muito hoje porque eu fiquei na cama, você ficou escondido aí na cama.
pensando pelo lado que aprender previne demência, então você pode dar o caminho certo. Como é que é? Desculpa, não entendi. Aprender, estudar, previne algumas previne demências. Sem dúvida, sem dúvida. Então, eu estava no caminho certo. Previne Sem heresia. saber. Então, mas isso Sim, meu irmão. Isso que você falou de usar o curso teológico para um benefício, você vê Fernando de Beiramar formado em teologia para a Faculdade do Paraná por causa o Cabral é aluno de teologia, porque se você estudar, você já ele tem 290 anos, então estudando cada dia estudado são 3 mesmo, né? Aí você imagina lá, colegas de turma, Fernando de Beiramar, Cabral, Adriano Anselmo. Qual é a utilidade que vai ter a teologia para eles, a não ser para Olha a irmã falando ali. Eu falo assim, a teologia para eles pode não ter de uma virtude, mas assim, corre-se o risco de você conseguir converter Fernando de Beiramar. Oh, com certeza. Mas ó, deixa eu encerrar a nossa aula para a gente não ficar atrasado, porque eu só atrasei uma vez até hoje, eu estou marcando direitinho. A gente encerra, mas eu quero encerrar com uma frase. Vocês podem ficar discutindo e batendo papo se quiserem, porque aí a responsabilidade é individual de vocês. Eu encerrando, os meus chefes não me puxam a orelha. Mas a questão é a seguinte, eu quero encerrar pegando o gancho aqui da irmã Kessia e dizer o seguinte, uma outra coisa importante. Eu ia falar isso aqui hoje, mas aí alguma coisa me tirou do caminho. Vocês acham que eu não lembro o que eu estava falando, mas eu lembro. Da aula quase toda. Eu ia falar, sabe o quê? Eu ia falar que a gente teve aquele extremo do comunitário na Idade Média e depois passou para o extremo do individual na Reforma Protestante. Mas que hoje nós estamos passando por um fenômeno que é semelhante ao da Idade Média, dentro da tradição protestante, que é o quê? Eu não preciso aprender teologia, deixa que o meu pastor aprende, e aí o que ele achar que eu devo aprender, ele traz para mim na linguagem que ele sabe que eu aprendo. Isso é católico medievo. Vocês, quando eu digo vocês aqui, não estou acusando ninguém individualmente, vocês, o conjunto nosso, né, do laicato, vocês estão agindo como católicos medievos. Você quer ver uma coisa? Não precisa responder, não precisa levantar a mão. Não precisa levantar a mão, mas eu vou perguntar uma coisa simples. Quantos de vocês aqui já leram livros da Bíblia inteiros de uma vez só? Por exemplo, um evangelho inteiro, Mateus, do começo até o fim, do 1 até o 28. Não precisa levantar a mão quem não quiser, mas quantos já leram inteiro de uma vez só? Essa é uma pergunta simples. Uma vez só, sentou, levantou para ir ao banheiro, voltou, levantou para ir tomar café, voltou, começou e terminou Mateus, por exemplo, ou Salmos, ou Gênesis. Então alguma coisa há de errado com vocês, porque vocês vão ter uma percepção muito diferente do que é o Evangelho de Mateus quando vocês lerem o livro todo de uma vez só. E parar de ficar pegando pedaço aqui na igreja, igual aqueles negócios de pombo correr que pega um negocinho para vocês, você vai ler. Igual o biscoito de chinês. O Evangelho nosso é igual o biscoito chinês. A gente vem aqui, o pastor... A gente nem traz a Bíblia para a igreja mais. Então a gente precisa pensar assim, qual é o dia que eu vou falar assim, eu tenho 1 hora por dia, porque eu não estou louco. Eu tenho 2. Eu vou sentar aqui, vou desligar o celular e vou ler Mateus inteiro. Outra coisa, agora eu sei que as respostas vão ser menos positivas. Quantos aqui de vocês já leram algum livro de teologia inteiro? Não importa o tamanho, qualquer tamanho que for, teologia. Poucos. Aí o que eu quero dizer com tudo isso? É que, Kessia, não estou te acusando de nada, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a Kessia precisou vir para uma classe como essa por acaso para aprender tudo que está aprendendo. Porque ela não sabia que ia aprender isso aqui tudo. Por acaso. Mas por que ela esperou até hoje? É porque ela achava, quando ela dizia para o jovenzinho lá que o espírito descia na pomba, que ela estava certa. Quem foi que fez ela pensar que ela está certa? 2 coisas no mínimo. A falta de procurar qualquer coisa, porque senão não compara. Ué, mas espera aí, isso aqui está escrito isso, deixa eu ler algum outro. Opa, e olha só, eu estava errado. E a outra coisa também é, assim, eu aprendi na igreja, então está certo. A confiança Confiança no clero. Aprendi na igreja, está certo. O que eu quero dizer com tudo isso aqui, realmente para encerrar, é: se você lesse durante este semestre que eu estou falando aqui hoje, para vocês, esse semestre dessa aula, os livros que eu indico na classe, você já terminaria o ano, mesmo que tivesse faltado as aulas, você terminaria o ano muito, muito melhor teologicamente. Ainda digo mais, não apenas isso, você terminaria o ano com o desejo de ler mais pelo menos 3 livros a cada semestre no ano que vem. Então, por exemplo, tá aqui, ó, um dos exemplos aqui, ó, quer ver, ó, eu vou fazer uma coisa aqui agora. O nome desse livro é Os 4 Amores. Eu vou indicar para vocês aqui 3 livros agora,
que se vocês lerem ele esse ano, hein? Nós estamos em setembro, outubro, novembro, dezembro. Um livro por mês. Olha lá, essa é a atitude clássica da preguiça. Não sou aposentada, Escuta aí para terminar rápido. Se vocês lerem os 3 livros que eu vou colocar no quadro aqui agora, vocês vão ter uma surpresa absolutamente impressionante na vida de vocês. Que a Bíblia não vai dar para vocês em uma leitura. Por que não? Porque a Bíblia foi escrita em centenas de anos por várias pessoas. Então ela não tem um propósito de ser concisa. Não tem um propósito. Não é o propósito dela. Concisão faz um teólogo que pega, lê tudo durante 10 anos e escreve um livro para você ler em um mês. Chama resumo. Então vamos lá. Esse livro aqui você vai entender o que Jesus fez na cruz, porque eu acho que você talvez não tenha entendido. Vamos lá. A cruz de Cristo. Ah, mas eu fiz aqui no EBD. Não. Leia o livro todo. Comece e termine. Não precisa ser no mesmo dia, porque aí não dá também. Você vai levar umas 15 horas no total, 20 para ler o livro todo. Você tem 20 horas num dia, mas você não tem elas livres. Então você vai ler em um mês. Você lê 2 horas por dia, já está bom demais. Quem não consegue ler 2 horas por dia não pode agradar a Deus. Eu assisti o Luciano Subirá essa semana, dizendo que, lembra, 2 Coríntios 5,17? Quantas coisas se fizeram novas depois que você se converteu? Todas. Eu não gosto de ler. Crente não tem como não gostar de ler. Jesus Cristo se revelou através de texto. A voz de Jesus não ecoa no vento. Jesus morreu, ascendeu aos céus e não fala mais. Ele falou e está registrado no texto. Crente não pode não gostar de ler. Mas eu não gosto. Então ora, porque todas as coisas se fizeram novas. Tem que fazer essa nova em você também. Como é que crente não gosta de ler? Não tem sentido. Marcos, daí você vê que eu estou calada, eu não gosto de conversar. Porque eu sou analfabeta em tudo que você está falando. Não é nada. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: a vontade que você tem de conhecer Jesus, aí você tem fome da leitura da palavra de Deus. Eu tenho um momento de manhã, que é meu momento a sós com Deus. A coisa é tão boa ali, você chora, você não fala, você só analisa aquilo que Deus fez na sua vida. Agora, a coisa é tão boa que eu passei para 2. 6 horas da tarde eu faço a mesma coisa. Quando tem visita que nem vocês, eu não faço. Aí eu vou fazer. Raramente a gente faz. Entendeu? Mas é quando você quer conhecer Jesus. Está trabalhando, né? Você não pode. Mas ela fala que ela ama fazer almoço para ele. É coerência, né? E ainda reclama quando não vai. Outra coisa, quando eu disse para ele ontem à noite, Marlon, eu tenho inveja de você, e não só dele, eu tenho inveja dele, porque ele lê muito. As crianças chamam para brincar lá na livraria. Eu queria ser assim, porque a leitura que dá o conhecimento. E eu não sou, a não ser as coisas que falam de Jesus. Aí eu leitor. J.I. Packer. Olha só, pessoal. O que eu acho que eu queria colocar de contraponto com a fala da irmã Clotildes é o seguinte: não pode ler sua Bíblia. Justo. Não pode. Porque eu fiz uma pergunta para Kelly esses dias que ela ficou de boca aberta dentro do carro. E olha que ela não admitiria nunca que ficou de boca aberta em lugar nenhum comigo. Eu falei assim: você lê o Agostinho de Hipona, teólogo máximo da tradição reformada. Certo? Você lê Agostinho de Hipona, teólogo máximo da tradição reformada. Por que você não lê o Marlon quando ele escreve no blog dele? Não, sério, sabe por quê? Preste atenção. Deus inspirou Paulo para escrever as cartas, mas não inspirou o Agostinho para escrever nada e nem o Marlon. Então eu estou no mesmo nível dele. Eu estou no nível eu recebi do Espírito, não por inspiração, mas por influência. Paulo recebeu por inspiração, porque foi o próprio Espírito que disse para ele. A diferença é, eu leio a inspiração direta do Espírito e leio aquela inspiração influenciada do Espírito. Você tem que ler o cara que está escrevendo. Eu assisto lá o Luciano Subirá, estou apontando para a Carol, que foi ela que me apresentou. O cara é... Obrigada, Carol. O cara é sensacional, sensacional. Ele não erra, o cara não erra. Se ele erra, alguém cutuca ele edita o vídeo e arruma, porque até hoje não chegou erro no ouvido dele.
Vai, Carlinhos, eu quero terminar aqui com os livros que já me chamam. Ó, então deixa eu falar, então eu termino, prometo. Ó, a cruz de Cristo, para você entender Jesus, Filho. Se você entender bem o que esse cara está dizendo nesse livro aqui, você vai adorar Deus diferente. Segundo livro, Conhecendo Deus. Quer ver uma coisa sensacional? Esse livro está lá na casa do Dona Clotilde, ó. Ela nunca leu. Nunca leu. Ela tem esse livro, eu já vi lá, ela nunca leu. O livro está lá. Empoeirado lá o livro. Empoeirado. É fazendo aposto para ele. Eu tenho ele em inglês. Ó, amanhã você não precisa fazer almoço para mim, não. Esse é ele amanhã. Então, ó, Jesus, o Espírito, e aqui, ó, cristianismo puro e simples. Você tem que ler esse livro para você conhecer quem você deveria ser diante de Deus. Quem lê esses 3 livros no final do ano, inicia o ano de 2020, um crente novo. Não, não tem 4 não, são 3 livros. O 4 era esse aqui, mas é que eu tinha colocado no outro contexto. Ah, o Fatinho é o... Eu só li 8 livros de C.S. Lewis até hoje, só 8. E nenhum deles foi a Crônica de Nárnia. Pra você ver, hein? Teólogo maior. Aliás, ele não era teólogo, né? Mas assim... Pessoal, está encerrado. Salve Fantinho. Esse livro tem em português, não. Pessoal, vamos parar todo mundo imediatamente para a gente orar. Aí vocês continuam pensando. Obrigado, Senhor, pela aula que nós tivemos hoje. Obrigado porque despertou nos nossos irmãos um desejo pelo conhecimento. O conhecimento faz com que a gente adore o Senhor melhor, Pai, já que o Senhor procura adoradores que adorem o Senhor em espírito e em verdade. Precisamos conhecer o Senhor, Pai, para sabermos como adorar o Senhor de forma adequada. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor aceite o nosso culto que nós vamos prestar ao Senhor agora. E mais uma vez te peço, Pai, que o Senhor nos ensine, para que a gente seja encontrado pelo Senhor como adorador que adora o Senhor em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, amém. Gente, o ar-condicionado vem aqui mesmo. Vamos, animal. Cadê aquele lá? Você já deu? Você tem aquele primeiro capítulo mais importante, você lembra? O capítulo É,
até o advento do a partir do islamismo ele passa a ser islâmico. Então, ele ainda é discutido desenvolvimento, mas é. Aí é Confúcio, assim, aí é tradição chinesa. Confúcio, tradição extremamente oriental do Japão, esse é o nome da tradição principal. Aí é só as religiões orientais, tipo. Tem questões orientais lá.